O café da manhã, há muito tempo, é vendido como o vocabulário da culinária americana. A ideia da refeição matinal indispensável tem sido ensinada nas escolas e exibida nas telas por gerações. Seja com a explosão dos cereais de caixa e grãos processados no início do século XX, ou com a onda dos alimentos saudáveis, contando macronutrientes e tomando vitaminas verdes. Um quarto do caminho no século XXI, o café da manhã é e sempre será a principal força da história e cultura alimentar. A única pergunta que resta é: sempre foi assim para Pegadas da Fronteira? Estamos aqui para responder exatamente essa pergunta, enquanto damos uma olhada mais de perto nos cowboys das panquecas do Velho Oeste e pintamos o retrato de uma verdadeira e autêntica fronteira americana. Café da manhã. Com o sol nascendo sobre as planícies e trilhas a oeste, cheias de comboios e imigrantes famintos, o café da manhã deixou de ser lazer e virou questão de sobrevivência. A ideia de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia pode ser um equívoco inventado pelo marketing moderno, mas no Velho Oeste isso não poderia ser mais verdadeiro. O café da manhã na fronteira era drasticamente diferente do seu equivalente no leste e variava ainda mais em relação às refeições matinais moldadas pela diáspora europeia da qual a população se originava. Se o dia envolvia transportar cargas pela pradaria, conduzir o gado para os pastos ou derrubar árvores na floresta, o café da manhã era um combustível fundamental para aguentar o trabalho físico intenso. Mineiros, migrantes, colonos, vaqueiros e a classe trabalhadora em geral enfrentavam longas e exaustivas jornadas de trabalho, muitas vezes ultrapassando de 12 a 16 horas seguidas. Embora ninguém contasse calorias naquela época, os homens e mulheres trabalhadores do Oeste sabiam que seu esforço levava a déficits calóricos. Sem falar nas viagens exaustivas ou na exposição que enfrentavam no dia a dia, o almoço e o conceito de refeições ao meio-dia também não eram opções muito populares. O trabalho não permitia muito descanso nem o tempo necessário para parar e preparar uma refeição para a equipe. Seja uma família de 4 pessoas, uma equipe de 30 vaqueiros ou 200 emigrantes na trilha do Oregon. Como resultado, os alimentos do café da manhã seguiam um padrão bastante comum. Eram densos e gordurosos, cheios de proteína e banha. E os ingredientes tinham alto rendimento energético e boa durabilidade. E se a comida podia ou não ser convenientemente preparada em fogo aberto? Em primeiro lugar, os alimentos do café da manhã também eram repetitivos. Os comboios de carroças não ofereciam exatamente um buffet de opções durante a jornada para o oeste, e as equipes de cozinha dos acampamentos de trabalho também não. Os mercados e supermercados ainda estavam a décadas de distância, e os arredores imediatos não permitiam variedade. O que quer que o pessoal faminto tivesse, eles comiam com frequência. O conteúdo dos armários deles se resumia a 4 características principais, dependendo muito de café, feijão, fubá ou farinha de trigo. O melhor do melhor eram as carnes salgadas, sendo a carne de porco a proteína mais popular. Seria difícil encontrar muitos produtos frescos em um acampamento, mas as pessoas não se importavam. Sabiam que a natureza repetitiva das culinárias da fronteira era uma necessidade, e ninguém ousava reclamar. Era difícil ouvir reclamações, de qualquer forma, considerando que o pilar de qualquer café da manhã do Velho Oeste continua sendo o pilar da alimentação americana até o século XXI. Bacon desempenhou o papel que qualquer alimento central teria nos épicos da migração para o Oeste. Bacon era um item básico de sobrevivência e um milagre para o moral. Que melhor maneira de levantar o ânimo de uma equipe do que a visão salgada e crepitante de toucinho ao nascer do sol? Além de desempenhar o papel de um delicioso e reforçador alimento, o bacon também era uma mercadoria de troca imensamente vital na era das caravanas. Ao viajar para o oeste, os grupos eram instruídos a levar pelo menos 50 libras de bacon por adulto.
transformando os matadouros e mercados de carne em potências do comércio em ambos os lados do rio Mississippi. Por volta da independência, o bacon do Missouri era vendido a cerca de 5 centavos por libra. Na costa do Oregon, podia alcançar um aumento de 500%, chegando a impressionantes 25 centavos por libra. Claro, os cowboys e seus cozinheiros não transportavam carne de porco crua pelas planícies. O bacon exigia métodos de preservação, geralmente sendo fortemente salgado, curado ou defumado antes da partida do dia. Se a viagem fosse longa, os responsáveis pelos mantimentos embalavam a carne em barris forrados com farelo. O farelo servia como volume para absorver o excesso de calor e impedir que a gordura do bacon derretesse e virasse líquido. Não demorou para que a cultura de vida do Velho Oeste adotasse o bacon como uma expectativa diária. Um café da manhã sem bacon era como um navio sem capitão, uma matilha sem seu alfa. Se é que servia para algo, o bacon era um conforto, uma raridade em meio ao terror exaustivo da sobrevivência árdua. Como muitos alimentos de café da manhã, a preservação do bacon era uma ciência frágil, uma ciência não bem-vinda pelos elementos implacáveis da mãe natureza. Se uma carroça quebrasse e o bacon se tornasse um fardo grande demais, ele era jogado fora e abandonado à beira da trilha. Embora jogar fora qualquer provisão fosse uma má ideia, é difícil culpar as mentes apavoradas dos novos emigrantes. A carne estragava e os vermes apareciam. O bacon não podia ser aproveitado de qualquer forma. O Forte Laramie, por exemplo, viu 9.000 quilos de bacon serem descartados durante a Corrida do Ouro na Califórnia, em 1849. Quando as caravanas ficavam sem bacon, ainda havia outras formas de carne além do bacon. Havia abundância de carne bovina em algum lugar? O gado pastava? A carne seca era o método comum de preservação, enquanto a carne bovina fresca e seus restos eram jogados em ensopados no café da manhã ou simplesmente assados no espeto. Carne de porco salgada. San Saubel se encontrava na mesma categoria. Frequentemente transformada em carne seca, às vezes fervida, mas sempre lavada antes de comer devido ao excesso de sal. Nenhum cowboy gosta de café da manhã acompanhado de desidratação ou de insuficiência cardíaca congestiva. Se todo o estoque de carne não era suficiente, para o que os cookies recorriam? Sorte deles que seus carros Chuck estavam cheios de milho. E, mais especificamente, a farinha de milho sempre foi, é e sempre será um alimento básico da dieta americana. Ela não era estranha às novas e estranhas terras da fronteira. A própria farinha de milho era barata, fácil de transportar e versátil, não importando o que os estômagos famintos desejassem. Ela podia ser fervida em água com melaço para fazer um mingau, ou batida em uma massa e frita com gordura para criar o lendário prato favorito dos cowboys. Bolos Johnny. Os bolos Johnny, a panqueca oficial do Velho Oeste, não foram uma criação acidental de vaqueiros curiosos ou padeiros emigrantes experimentando receitas. Na verdade, os bolos Johnny eram descendentes diretos da culinária das tribos das florestas orientais. Os nativos americanos do leste foram os primeiros a secar o milho. Amassavam o milho até virar farinha, misturavam com água e cozinhavam em pedras quentes ou, após contato com europeus, em frigideiras de ferro fundido. Os bolos Johnny não levavam fermento, mas tinham bastante gordura e banha de porco. Quanto mais densos, melhor também. A textura é essencial para aprimorar esse pilar do café da manhã da fronteira. Se um grupo de viajantes ou uma caravana tivesse sorte, melaço era a cobertura perfeita. Pão recém-assado era raro nos primeiros dias do desenvolvimento do Oeste, mas os Johnny Cakes preencheram essa lacuna. Eles também eram extremamente portáteis, tornando-se um companheiro convenientemente rico em calorias para as carnes curadas na hora do café da manhã. No início do século XX, a expressão "café da manhã de cowboy" se tornou oficial nas pradarias. A indústria de gado havia se expandido além de Yellowstone e chegado às grandes planícies do norte. Os vaqueiros e fazendeiros precisavam de refeições reforçadas, cheias de gordura e proteína logo pela manhã para aguentar essas longas jornadas. O café da manhã perfeito de um cowboy precisava de 5 componentes principais:
café quente e forte, feijão cozido lentamente, biscoitos de ferro fundido, bacon salgado e molho carregado de banha. Você ouviu direito? Feijão no café da manhã. Esse estereótipo do cowboy que adora feijão é verdadeiro. Como o feijão era o alimento suplementar definitivo em sua forma seca, ele era estável na prateleira e fácil de armazenar durante as viagens. Eles podiam ser reidratados e reaquecidos várias vezes, e ficavam sobre uma chama aberta o dia inteiro, com barrigas famintas, reabastecendo suas canecas de lata sempre que a fome batia. Uma receita popular de feijão pedia melaço para adicionar calorias e satisfazer a vontade de doce. Quando havia farinha de trigo disponível, os biscoitos estavam entre os pilares mais populares do café da manhã do vaqueiro. Assados em lotes com massa de banha e farinha, os biscoitos eram feitos em forno holandês por cozinheiros experientes ou dourados em frigideira de ferro engordurada. Uma equipe recém-abastecida era servida com molho à parte. Caso contrário, quem tomava café da manhã cobria o pão com gordura de bacon que havia sobrado. Se o cozinheiro não tivesse banha, o hardtack substituía os biscoitos. Hardtack é uma mistura simples de água, farinha e uma pitada de sal, mergulhada em água ou molho antes de ser consumida. A extrema secura do pão-biscoito fazia com que ele durasse anos sem estragar. Um alimento popular encontrado nos navios de viagens transatlânticas ou espalhado pelos campos de batalha da Guerra Civil, o hardtack não era estranho, nem mesmo nas partes mais selvagens do Oeste. Com menos frequência no café da manhã, havia pratos de batata ou alimentos coletados, como frutas e nozes. Uma equipe de sorte, no entanto, podia ver batatas descascadas sendo fervidas na água, ou rodelas de batata fatiadas fritas na gordura. Eles também podiam beliscar pedaços de frutas secas, dependendo da região e da estação. As maçãs eram as rainhas das frutas, junto com surpresas regionais como cerejas ou mirtilos, quase sempre preservadas, seja por sal, açúcar ou enlatamento. Amendoins também eram um privilégio, mesmo sendo incrivelmente portáteis e uma potência de proteína. Assim como nozes de verdade, como amêndoas ou pecãs, o motivo da falta de castanhas ricas em nutrientes era simples. Havia uma alternativa muito mais barata chamada pemmican. O pemmican se originou dos caçadores-coletores norte-americanos da era pré-contato. Consistia em carne seca e gordura de bisão derretida misturadas com frutas silvestres, moldadas em pequenos pedaços compactos e armazenadas por meses. A combinação de alta caloria e pouco desperdício de proteínas e gorduras era imbatível, especialmente com a eliminação dos bisões das planícies do Oeste. No entanto, o pemmican ficou mais caro e passou a ser mantido apenas como uma ração de reserva. Se um café da manhã de cowboy parece exagerado e pesado, é porque realmente era. Então, que bebida melhor para acompanhar tudo isso do que o café? O café era facilmente o único elemento inegociável de uma refeição matinal. Ele era universal em todos os aspectos da vida na fronteira, fosse nas trilhas, nos acampamentos ou nas cidades. Naquela época, o pessoal servia café em todas as refeições, mas especialmente no café da manhã, o café era um elo social. Tanto quanto era um combustível enriquecido com cafeína, ele sustentava a energia nas manhãs cedo, em longas viagens e durante a solidão da noite escura. Veja, uma xícara de café criava rotinas e laços entre quem a bebia. Sua acidez ajudava um estômago glutão a digerir antes do trabalho matinal. Seu aroma ajudava a despertar os sonolentos. Não exigindo nada além de água em uma panela e uma chama aberta, o café de cowboy era feito com grãos de café verdes moídos em moinhos de rolo. O pó de café era então mergulhado em água um pouco abaixo do ponto de fervura. Após a torra, o pó de café era assentado com um banho de água fria. Era clarificado com algumas cascas de ovo e polvilhado com sal para os lotes excessivamente amargos. Se o cozinheiro estivesse sem ovos, ou se o café fosse preparado por mãos menos experientes, uma xícara rápida de café preto puro já bastava. O amor vital e cheio de alma pelo café era profundo no Velho Oeste. Considerando todos os ingredientes, um café da manhã de cowboy tão farto era mais fácil falar do que fazer.
As refeições vinham com restrições de preparo, o armazenamento e o preparo dos alimentos eram limitados às próprias superfícies de cozimento, e nem todos os ingredientes cabiam. Também não havia fogões a gás, era fogo aberto ou a trilha dos begotten. Conforme o grupo de viagem, o cozinheiro podia ter só uma frigideira de ferro fundido e algumas panelas. À medida que o Oeste se desenvolveu, no entanto, grelhas portáteis eram melhorias comuns, frequentemente presentes no ícone do Velho Oeste, ou seja, o Chuck Wagon. Os Chuck Wagons eram sistemas organizados de alimentação e uma salvação para a vida na fronteira. Desenvolvidos pelo lendário fazendeiro Charles Goodnight, os Chuck Wagons foram feitos tendo em mente os vagões militares. Com compartimentos de armazenamento ampliados e estruturas robustas projetadas para alimentar equipes de 30 homens ou mais, esses carros complexos, sem dúvida, melhoraram o moral e a eficiência. E, com moral e eficiência, mais habilidade. Os vaqueiros fuçavam por aí. E se realmente fuçassem, o que encontrariam nos armários resistentes de um carro de cozinha? Os já mencionados feijões, tanto da variedade leguminosa quanto de café, e a água seria guardada em um barril de madeira. A carroceria com os pacotes de carne salgada e um recipiente de farinha era a melhor amiga do carro de cozinha, assim como suas ferramentas de campo e utensílios de ferro fundido. O chefe do carro de cozinha, apropriadamente chamado de cozinheiro ou cook pelos mais brincalhões, servia como líder de moral para qualquer equipe para a qual cozinhava, frequentemente ficando em segundo comando, atrás apenas do chefe da trilha. Eles levavam ferramentas essenciais para o acampamento, reparos na carroça e até kits médicos dos cozinheiros. Quando as trilhas do Oeste saíam do rumo, você pode estar se perguntando: por que os cozinheiros dos carros de cozinha eram considerados tão importantes para cargos de autoridade? No final das contas, o café da manhã deixava as pessoas felizes, e uma equipe feliz significava uma viagem tranquila. Migrantes, mineradores e criadores de gado sabiam que conforto era um luxo, mas uma refeição farta e preparada com intenção fazia toda a diferença. Para os longos dias e noites ainda mais longas, essa mesma mentalidade acompanhava os trabalhadores de volta para suas casas. Nos saluns das cidades em crescimento, fosse sob uma tenda ou dentro de 4 paredes, ofereciam almoços gratuitos para aumentar as vendas de cerveja. Claro, o dinheiro era o objetivo final, mas não era uma má ideia alimentar os trabalhadores braçais famintos que estavam indo para o Oeste. Os almoços gratuitos geralmente consistiam nos itens básicos de café da manhã rápidos e baratos: pão, feijão e bacon. Uma promoção famosa vendia uma cerveja por 5 centavos e ainda oferecia bacon à vontade. Não é de se admirar que as trilhas parecessem tão acolhedoras quanto o bar favorito deles. No entanto, muito antes dos vaqueiros e trabalhadores do Oeste presenciarem o café da manhã na fronteira, tribos nativas de todo o continente já desfrutavam de sua própria versão da refeição matinal. Elas podem ter mais ligação com os cafés da manhã modernos que você e eu comemos hoje do que se imagina. O conceito de café da manhã na história alimentar indígena contrasta fortemente com o de suas contrapartes das colônias europeias. Ele praticamente não existia para a maioria das nações que dominavam a fronteira americana. Um horário fixo e específico para preparar uma refeição matinal e comer juntos ao redor de uma mesa simplesmente não acontecia, pelo menos não da forma como as pessoas modernas dos Estados Unidos fazem hoje. Na verdade, o café da manhã para os nativos americanos era flexível e nada mais era do que consumir as sobras do jantar que não foram comidas na noite anterior. Qualquer refeição, quanto mais o café da manhã, era resultado da disponibilidade sazonal e das necessidades da tribo. Durante a temporada de caça, o café da manhã da nação refletiria essa mudança. O mesmo se aplicava aos coletores, pescadores e demais grupos distintos. O clima também teve um papel enorme em determinar quais tribos comiam quais alimentos, de manhã ou à noite, para as comunidades que realmente faziam uma refeição matinal. A rotina deles era baseada na quantidade de energia necessária para as tarefas do dia, fosse para a preparação de grupos de caça ou para o trabalho agrícola.
Eles davam ênfase a alimentos integrais, ricos em nutrientes que podiam ser consumidos frios ou de forma prática. O alimento predominante pela manhã era o milho. Os povos indígenas, há séculos, cultivavam o milho como base não só da sua culinária, mas também da sua cultura e modo de vida. O milho podia ser processado em mingaus e panquecas, assado em pães, misturado em ensopados e diluído em bebidas. O milho significava fácil digestão e era comestível, quente, frio, em temperatura ambiente, em qualquer temperatura que o coração desejasse. Para preparar pratos matinais de milho, o milho era principalmente seco e moído até virar farinha ou fubá. Algumas tribos iam além e nixtamalizavam o milho, deixando-o de molho em água saturada com cinzas de fogueira ou calcário moído, por causa de suas propriedades alcalinas. A nixtamalização acrescentava aromas adocicados, melhorava os sabores e amaciava os grãos de milho desde o interior. Para facilitar o preparo do café da manhã, depois que a preparação terminava, corações famintos podiam desejar um prato chamado hominy, uma refeição à base de milho criada com a alcalinidade mencionada anteriormente. O hominy podia ser consumido inteiro como uma sopa ou integrado ao pão de milho ou bolinhos de milho, além de poder ser amassado ainda mais até virar uma porção de mingau ou papa, milho seco fervido em água e mexido até engrossar, como um mingau. Um prato chamado sofque mantinha os membros da tribo Muskogee aquecidos na hora do café da manhã. Um antecessor dos grãos de milho modernos, o sofque era feito de milho grosseiramente moído, com sua casca removida e misturado em água até atingir uma consistência mais líquida. O sofque era mais parecido com uma bebida peneirada do que com um alimento sólido, mas ainda assim era uma parte vital da iconografia da cultura Muskogee, inspirando a culinária americana por gerações futuras. Outro alimento básico do café da manhã nessas comunidades indígenas era nada menos que o lanche mais popular dos cinemas na era moderna, a pipoca. A pipoca tinha uma longa tradição nas culturas astecas, sendo consumida por séculos antes da descoberta do Novo Mundo. A pipoca era considerada um grão básico na culinária das tribos do Sudoeste, como o bacon ou o café. Para os europeus, a pipoca podia ser consumida de manhã, à tarde ou à noite. Eles moíam os grãos de pipoca até virarem pó antes de cozinhá-los em água fervente. O resultado era uma papa grossa e fibrosa de farinha de milho, dependendo do melaço disponível na tribo. Frequentemente usado como adoçante natural, esse purê açucarado acabaria se transformando nos cereais matinais à base de milho, que ainda comemos até hoje. Também é falso o mito de que a pipoca foi introduzida no primeiro dia de Ação de Graças. A América colonial descobriu sozinha a versatilidade da pipoca, sendo o baixo custo a cereja do bolo. John Harvey Kellogg admirava os benefícios da pipoca para a digestão e achava que os cereais processados, que estavam ficando populares na época, não chegavam aos pés do milho. Os cereais de pipoca acabaram plantando a semente que germinou nos modernos cereais matinais em caixa, o símbolo de todos os cafés da manhã indígenas do leste. E mais tarde, nas tradições ocidentais, graças ao deslocamento forçado nos séculos XVIII e XIX, surgiu o costume alimentar das três irmãs. Qualquer refeição, em qualquer momento, geralmente consistia em uma das três culturas: milho, feijão e abóbora. Esses alimentos poderosos tinham todas as vitaminas, minerais, carboidratos e aminoácidos que uma pessoa precisa para viver uma vida saudável. E as três podiam ser cultivadas em harmonia umas com as outras, como se a mãe natureza tivesse criado as três irmãs para existirem como trigêmeas culinárias. O feijão, assim como o milho, também era consumido nas primeiras horas da manhã. Eles podiam ser reaquecidos do jantar da noite anterior e misturados com o milho cozido para preparar um sucoteche. A proteína natural era vital em dietas que não tinham carne o ano todo e mantinha as comunidades agrícolas em boa forma para a colheita. A abóbora completava a trilogia dos ícones alimentares indígenas. Assada sobre uma chama aberta ou fatiada e seca ao sol, a abóbora era preparada para agradar a qualquer paladar. Ela podia ser fervida em ensopados ou ter suas sementes retiradas e torradas no fogo.
As gorduras saudáveis dessas sementes enriqueciam uma dieta já bastante diversificada. Enquanto as três irmãs dominavam a culinária indígena, as plantas não eram o único destaque. Muitas tribos praticavam a caça e a captura de animais selvagens. Dependendo da região, a carne de veado podia ser caçada e processada praticamente em qualquer lugar dos 48 estados contíguos. Animais menores, como coelho e castor, eram favoritos locais. O bisão prosperou nas planícies até meados do século XIX. No norte, alce, cervo e caribu eram carnes de caça extremamente populares no Canadá e no Alasca. Essa carne era então seca, defumada ou assada para ser levada em caçadas matinais e servia de combustível para dias longos e ativos. Ensopados de carne que sobravam também eram um ótimo café da manhã. Para as tribos que viviam próximas à água, o peixe era a base das delícias do café da manhã. Salmão nos rios do Alasca, truta nas águas frias e córregos das montanhas rochosas, ovas de peixe nos lagos e represas das pradarias orientais. Os produtos de peixe também não precisavam ser consumidos quentes. Muitos membros de culturas pesqueiras ouviam o galo cantar e imediatamente devoravam pele de peixe fria e defumada. Se não fosse consumida pura, a carne de peixe era adicionada ao mingau de milho. Você provavelmente já se perguntou, até agora, onde estão os ovos? Enquanto ovos mexidos ou fritos com a gema para cima são ícones óbvios dos pratos de café da manhã americanos. Eles simplesmente não faziam parte da dieta dos nativos americanos, pelo menos no que diz respeito a galinhas e seus ovos. Algumas tribos coletavam ovos de aves selvagens em certas estações, fossem de codorna, fazão ou de aves que viviam nas árvores. O já mencionado pemmican, carne envelhecida, gordura e frutas silvestres, era outra refeição popular no café da manhã. Outro alimento básico do estilo de vida nômade. Graças à sua portabilidade e resistência, ele também não ficava restrito a uma pequena parte do continente. O pemmican dominava os hábitos alimentares da América do Norte. Outros ingredientes naturais no café da manhã frequentemente envolviam alimentos coletados, raízes e suas respectivas folhas verdes. Seja dente de leão, brotos de samambaia, raízes de uapato ou batatas de pato, ou bulbos de chemiste, eram assados sobre as chamas e fervidos em ensopados. Frutas e bagas eram apreciadas pela manhã. Framboesas, cerejas e ameixas doces, frescas ou secas ao sol, podiam ser colhidas e processadas para mingaus e pemmican. Cranberries, mirtilos e morangos também eram petiscos refrescantes para uma refeição após o amanhecer. Em termos de pão de café da manhã, a farinha de trigo era um alimento menos comum nas despensas dos nativos americanos. Em vez disso, eles dependiam da farinha de milho para preparar panquecas e pães doces achatados para servir ao amanhecer. Esses precursores do Johnny Cake eram fritos em pedras quentes ou placas de cerâmica e servidos com melaço, frutas locais ou gordura de carne. Se a caça fosse abundante, as tribos Canyan, Carraca ou Mohawk estavam entre as poucas nações a transmitir uma tradição de café da manhã. Eles combinavam farinha de milho e feijão vermelho em um bolo sólido, misturando os dois em água fervente. Em vez de um assado tradicional, a mistura final de pão de milho com feijão vermelho às vezes era servida com carne assada ou grelhada e coberta com gordura, dependendo da estação e da disponibilidade. Após o contato, a farinha de trigo se tornou um dos produtos mais universais, usada por povos indígenas de centenas de tribos, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. A origem do bannock, também chamado de scone ou fry bread, é bastante disputada. Um alimento frito semelhante consumido pelos nativos americanos, feito de raízes de milho e seiva, já existia antes da influência dos brancos. As duas principais teorias sugerem que uma das introduções da farinha de trigo frita veio dos comerciantes de peles do norte. Ou, mais recentemente, 2 prisioneiros navajos em Fort Sumter, na década de 1860, inventaram o pão frito. Após a remoção em massa dos nativos americanos de suas terras ancestrais e a realocação para desertos alimentares, a farinha de trigo surgiu do comércio colonial forçado nas novas reservas. A farinha servia como ração, já limitada por terras inférteis e pouco financiamento do governo.
para evitar que uma família passasse fome extrema. A farinha era misturada com fermento em pó e banha ou gordura vegetal, e depois frita ou frita por imersão para criar a textura crocante. Uma versão doce para o café da manhã, com leite e açúcar adicionados à massa, surgiu anos depois. O fry bread é um símbolo de sobrevivência nas culturas indígenas atuais, um lembrete da capacidade do seu povo de se adaptar nas circunstâncias mais extremas antes da assimilação forçada. Os padrões e tradições do café da manhã dos nativos americanos são melhor explicados por cardápios categorizados por região. Haudenosaunee, Wabanaki e Primeira Nação, tribos do Nordeste, comiam farinha de milho, mingau e xarope de bordo com suas irmãs feijão e abóbora. As nações Choctaw, Cherokee e Creek do atual Sudeste consumiam bolos de milho e hominy com verduras cozidas e peixe defumado. Seus vizinhos do norte, através das grandes planícies, os Lakota, os Cheyenne e os Crow, se banqueteavam com carne de veado, pemmican e muito bisão. No sudoeste, as tribos Navajo, Hopi e Pueblo viviam de pão pique e panquecas de milho azul com ensopados de feijão e ocasionalmente carne de carneiro. Antes do desenvolvimento da região do Oregon, as tribos do noroeste do Pacífico, como os Coast, Salish e Tlingit, serviam toneladas de salmão defumado e ovas de outros peixes no café da manhã, com algas marinhas e alimentos coletados completando o banquete. Nas culturas árticas e subárticas, como a dos Inuit, produtos de foca e baleia eram as principais opções, com bastante peixe seco e caça, resultando em uma manhã repleta de proteínas. No geral, o ecossistema do café da manhã permaneceu inalterado por centenas de anos em toda a fronteira norte-americana, apenas mudando drasticamente ao longo do século XIX. O milho e as outras três irmãs, as culturas de coleta, caçadores e pescadores, e a combinação dos dois desempenharam papéis vitais na alimentação matinal, até se transformarem em alimentos processados, óleos vegetais, açúcares artificiais e farinha de trigo branqueada. No entanto, aparentemente da noite para o dia, a perda dos costumes tradicionais do café da manhã não seria permanente. Hoje, vemos um renascimento contemporâneo da culinária indígena autêntica. Por meio do foco na coleta de alimentos e no acesso a comidas mais saudáveis, ingredientes integrais, combinados com ferramentas contemporâneas, tornaram o retorno ao cenário do café da manhã nativo americano muito mais fácil. É uma rica tapeçaria da história da alimentação e merece ser celebrada junto com o restante da boa culinária americana.